Olá, gente! Voltei, né? Sou professora Keila Batista, vocês já conhecem, e voltei para nós continuarmos discutindo aí sobre a Primeira República, esse período republicano, né, no Brasil. A nossa aula de hoje vai ser sobre a sociedade e economia nessa Primeira República, parte 1, tá? Que essa aula terão aí duas partes. Nós vamos discutir, né, algumas questões aí dessa sociedade, porque nós discutimos na aula passada esse processo de implementação, né, de instauração da República, e agora sobre um pouco a sociedade e os produtos econômicos aí. Inicialmente a gente tem aí uma charge, né, que ela tem como título a forma democrática, né? Os detentores. Tenham paciência, mas aqui não sobe mais ninguém. Essa charge, ela é de Alfredo Storni, né, para a revista humorística Careta, e aí que fala, né, sobre essas oligarquias regionais da Primeira República. Se vocês prestarem atenção, a gente pode ver aí nessas pessoas que estão lá em cima, dois estados, né? São Paulo e Minas Gerais. E aí São Paulo é atribuído aí essa significância a esse estado por conta da produção do café, né? O café que vai ser o carro-chefe da economia brasileira nesse período. E Minas Gerais por conta aí da produção do leite, né? Que vai vir aí como segundo produto. E lá embaixo a gente vê aí representantes dos outros estados, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, né, que tentam também subir aí nesse trono, né? Então essa charge ela vai representar muito bem esse período, né? Porque nós vamos ter aí, então, o que se tem também conhecido como período República Oligárquica, né? Esse período é chamado de Primeira República, fazendo alusão, então, à Segunda República, né, que nós vamos ter depois, posteriormente. Também conhecido como República da Espada, por conta dos marechais lá que a gente viu, né? A República do Café com Leite, por conta aí desse contexto de São Paulo e também Minas Gerais, tá bom? O que a gente tem, né? A gente tem aí, então, a alternância no poder entre essas oligarquias agrárias, né? Dentro desse período conhecido como Primeira República, que vai de 1889 a 1930. A partir de 1894, nós temos, então, a eleição de Prudêncio de Moraes. Então, o país ele começa a ser governado por um presidente civil, né? A gente não tem mais aí os militares. O voto, né, ele continua sendo restrito aí à minoria, como a gente viu na aula passada. O voto aí é só os homens que podem votar, com 25 anos e alfabetizados. Então, a maior parte da população brasileira era de analfabetos, né? E aí, então, 80%, 80 e alguma coisa por cento da população brasileira não votava. Então, esse voto, ele ficou contido aí na mão de poucas pessoas, né? E também a gente tem o voto aberto, como a gente discutiu também. Só que aí esse voto aberto, como eu disse, as pessoas diziam em quem elas votavam na hora, né? E isso dava margem para muita coisa nesse contexto, né? Porque as pessoas elas eram pressionadas a votarem, então, naquelas pessoas que os governantes, as pessoas mais influentes mandavam, né? A gente vai ter os coronéis, que a gente vai discutir já já sobre isso. Então, esse voto aberto também, ele fazia com que as pessoas, elas se sentiam intimidadas, né? Porque depois os jagunços de algum coronel, ele acabava perseguindo, né? Então, esse voto, ele carregava também outras relações sociais, né? E a gente tem também um processo chamado de degola. O que seria essa degola, né? Porque nesse período aí, com essa justiça eleitoral incipiente, né, nós tínhamos somente a comissão verificadora desses votos, nós tínhamos muitas fraudes eleitorais, né? Então, o partido que estava lá no poder, as pessoas, o grupo que estava no poder, eles acabavam mudando, alterando o resultado, né, das pessoas que seriam então eleitas, eles acabavam modificando aí os rumos da eleição. E aí a gente tem a degola, que é quando um opositor, ele consegue os votos suficientes, mas ele seria degolado. As pessoas, não, esse aqui ele não vai assumir aí o cargo que ele ganhou. Então as pessoas faziam manipulações, rasgavam votos e tudo mais.
Dentro desse contexto da Primeira República, nós temos dois termos bem significativos, que é o coronelismo e o clientelismo, né? O coronelismo, ele vem fazendo alusão aí aos coronéis, né? Porque, como eu disse, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. E esses coronéis, eles eram uma figura de muito poder político e social na região. Eles viviam de trocas de favores, né, com as pessoas que dependiam deles aí. E esses favores, eles eram cobrados principalmente aí no período eleitoral, né? Então, o coronelismo é um fenômeno da política brasileira ocorrido durante a Primeira República. Caracteriza-se por uma pessoa, o coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores, né? Violência porque esses coronéis, eles tinham os seus próprios exércitos, as milícias, né? Então, eles mandavam naquela região. E cabe ressaltar que essa prática, ela acontecia mais no Nordeste, né? No Nordeste do país. As outras localidades, os outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, elas tinham relações mais diferenciadas aí, tá? E aí o coronelismo é essa prática do homem que manda ter um poder econômico, político e social. Aí dentro dessa relação, a gente tem o clientelismo, que se caracteriza, de maneira geral, por uma forma de relação entre diferentes atores políticos envolvendo concessão de empregos, benefícios públicos e fiscais, né? Vantagens econômicas, obras, donativos e outras coisas, em troca aí do apoio político, sendo traduzido na maior parte das vezes em votos em si e para seus aliados. Então, a gente tem uma relação aí de troca, né? Eu recebo favores, benefícios, empregos, mas também eu tenho que conceder também benefícios aí para esse coronel. Dentro desse contexto da República Velha, né, desse clientelismo, a gente tem uma expressão muito conhecida que é o voto de cabresto, né? O que seria isso? O cabresto é um equipamento de couro que as pessoas colocam, né, num animal aí, principalmente no burro, para direcionar para onde ele vai. E aí essa expressão ficou conhecida por conta dessa influência desses coronéis nas pessoas, né? A gente tem ali a primeira imagem, né? Ela é o Zé Besta? Ele não, é o Zé Burro. Essa imagem é muito significativa, ela já caiu no Enem para discutir essa questão do voto do cabresto, né? Que a gente tem aí, né, o burro sendo levado aí para votar, ele é o eleitor, e ele vai votar aí em quem mandaram, em quem o coronel mandou que ele votasse, né? E do outro lado também a gente tem uma charge, né, sobre o voto de cabresto na campanha eleitoral de 1928, aí onde a pessoa também está sendo conduzida, né, ela tem aí as orelhas de burro, para votar aí na pessoa que estão mandando que ela vote. Então, o voto de cabresto é esse voto, tá, pessoal? Que aí eu tenho relações aí com o coronel, com outras pessoas, e eu sou obrigada a votar. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai ter as fraudes eleitorais, né? A gente vai ter, então, também eleitores fantasmas. Essa charge também é conhecida aí nesse período porque as pessoas começam a colocar nome de pessoas que já morreram, pessoas que não sabem escrever nem ler, elas são colocado o nome dessas pessoas. E aí a gente tem uma estrutura de poder, que é uma troca, né? Eu coloquei aqui para a gente ver sobre um pouco dessa estrutura de poder, porque é um interligamento. A troca de favores, ela funcionava da seguinte maneira. O coronel mais influente e poderoso de cada município ou região estabelecia alianças com coronéis de outros municípios ou regiões para eleger o governador do estado, né? Então, os coronéis, eles elegem o governador do estado. Depois de eleito, o governador retribuía o apoio recebido dos coronéis, destinando verbas e favores para as áreas de influência de seus correligionários. Era a prática do clientelismo, elevada ao nível estadual, né? Então, a gente tem aí essa relação de interligamento a nível municipal, que elege governador, né? Que depois vai ter relações aí com o presidente, sempre dentro dessa perspectiva de troca de favores.
Temos aí a política dos governadores e a política do café com leite, né? Assuntos que a gente escuta aí desde muito tempo na escola. A política dos governadores, ela foi um acordo político firmado durante o período da República Velha, né? O intuito dessa política era unir os interesses dos políticos locais marcados pelas oligarquias estatais da época, juntamente, então, aí ao governo federal, para assim garantir o controle, né, do poder político. Então, é aquilo que a gente disse, né, os governadores, eles tinham acordos com o poder central. Então, a partir dos coronéis, né, essa manipulação dos votos, né, levando as pessoas a votar, a gente tinha aí os governadores que faziam favores, então, e depois eles recebiam algo em troca, né, como construções, muitas outras coisas. Então, era essa troca de favores também, com o governo central. E a política do café com leite, né? Como a gente discutiu no começo. São Paulo aí, o primeiro estado em produção de café, e Minas Gerais destacava-se pela produção do leite, né? Então, nasceu daí a expressão política do café com leite, para designar essa aliança entre esses dois partidos, né? Então, a gente tem esses dois partidos que sempre vão designar alguém para governar o país. Uma época é São Paulo, depois Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. E os outros estados, eles vão questionar, né? Até que depois a gente tem a quebra aí desse ciclo. E aí a gente tem um desenhozinho, uma charge, né? Onde mostra aí o direito das minorias, né? Que vem falando justamente aí sobre essa política do café com leite, né? Com os dois estados lá maiores e os outros aí que não participam aí desse processo. Temos nesse período os produtos econômicos, né? Aqui a gente tem um quadro para a gente olhar rapidamente que ele mostra a produção agroexportadora. O país, né, nesse período é agroexportador, ele produz para exportar aí a partir da agricultura. Nós temos como principal, como eu já disse para vocês, né, o café, né? O café que começa a ser vendido aí fora do Brasil, né? Tem um grande mercado internacional. E então o café, ele acaba aí sendo o maior responsável pela economia brasileira. Depois a gente vem o açúcar, o cacau, o mate, o fumo, o algodão, a borracha, que tem a ver aqui com o nosso estado do Acre, né? E outras coisas. Falando do café rapidamente, né, como a gente viu, o café ele representou, né, mais de 50% do valor das exportações brasileiras, né, durante todo o período aí correspondente à Primeira República, né? Então o café ele vem aí representar esse produto significante. A gente tem, por conta da produção do café, o convênio de Taubaté. Esse convênio ele nasce porque os produtores de café eles começam a produzir muito, e em um certo momento a quantidade de produtos que eram produzidos ela está mais do que o mercado pode consumir, né? Então, os cafeicultores de São Paulo eles se reúnem, né, no convênio de Taubaté, nessa cidade, em 1906, e aí tem um acordo de que o governo federal ele vai comprar esse café e vai estocar. E aí, quando o mercado for favorável, esse café vai ser vendido novamente, né? Então, os cafeicultores, os produtores de café, eles continuam aí produzindo sem se importar, né? Para eles, aí o governo deveria remediar a situação e o café acaba sendo comprado e estocado, né? A gente tem uma plantação de café e o movimento aí do Porto de Santos, né? Mostrando o embarque desse produto. Aí, como eu disse para vocês, a gente tem um açúcar, né, que vem desde a época colonial, mas depois fica em segundo plano, né? A gente tem o algodão, que vai concorrer com o algodão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é mais perto da Europa, e o algodão também cai. A gente vai ter a borracha, que vai ter um período, assim, bem rico, né? Principalmente aí para Manaus e Belém, né? Por conta aí desse intermédio que eles fazem com essa produção, por conta das seringueiras nativas encontradas aqui na nossa região. Nesse contexto, a gente tem a anexação em 1903 aí do estado do Acre ao Brasil. Depois a gente pode ver melhor sobre isso. Eu também peço que vocês pesquisem. E também o cacau, ok? Para terminar a nossa aula de hoje, vamos para o nosso exercitando. Questão de Enem do ano de 2011.
completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, mas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, né? Que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. A. Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda. B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. C. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. D. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. E E. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta? Claro que temos a alternativa E, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional, né? E essa prática do coronelismo, ela vai também repercutir aí nas práticas sociais da população brasileira, né? Depois nós vamos ter o voto aí secreto, as mulheres vão poder votar, as pessoas que não sabem ler também, mas são práticas aí que estão perpassando aí a sociedade brasileira, ok? Então, até a nossa próxima aula e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.